Está acompanhando Muito lá em obrigada. Brasília, né, Raquel, a votação do orçamento. O deputado, aliás, o Sóstenes Cavalcante é quem está falando neste momento, né, o líder do PL, o líder da oposição, e a expectativa de o orçamento ser votado logo na sequência. A gente está nesse aguardo. Vamos ouvir só um pouquinho ao vivo do que diz agora o representante da oposição. De emendas impositivas e não pagas. Acabei de falar com o líder da maioria do Congresso, deputado ilustre colega, lá da poderosa Paraíba, Aguinaldo Ribeiro. E eu quero assumir um compromisso, presidente, com Aguinaldo Ribeiro, que é líder da maioria, e gostaria de que Vossa Excelência, se for possível, também assuma esse compromisso. Com todo respeito ao senador Randolfo Rodrigues, que está atrás de Vossa Excelência, para mim, eu não acredito mais em cheque assinado por ninguém desse governo. Ninguém. Não tem moral. O PT não cumpre nada com este Congresso. E não é porque eu sou partido de oposição, não. Eu sou do PL, sou da oposição, eu estou falando de emenda impositiva. Eu não estou falando de favor de governo. Estou falando do que a lei obriga o governo a cumprir. Que governinho é esse que não cumpre a lei? Este é o governo que nós estamos tendo no Brasil. A gente vota uma LOA neste Congresso, aprovamos e vamos para o ano seguinte. E aí vem aqui, quero dizer e respeitar o trabalho da colega que agora senta na cadeira de Relações Institucionais do governo. A deputada Gleice, que hoje é ministra, ela não tem nada a ver com isso. Eu vou separar o joio do trigo. Agora, o líder do governo é o mesmo. Por isso que eu me referi com todo o respeito ao líder do governo, senador do seu estado, Amapá, que é um cara que eu gosto muito. É um senador distinto. Entretanto, colegas deputados, eu não vou falar só em nome da minha bancada agora, senador, presidente Davi Alcolumbre. Este meu desabafo é também de vários outros partidos que, porque deram crédito ao deputado Aguinaldo Ribeiro, estão vindo aqui votar isso. A minha vontade, senador, era de obstruir tudo, pedir votação nominal, criar maior confusão no dia de hoje. Não farei. Primeiro, que espero um compromisso de Vossa Excelência como presidente do Congresso para que tudo o que votamos no ano passado seja cumprido. Primeiro. E peço também ao líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, porque do resto da liderança do governo eu não quero nem conversar. Bom, vimos aí uma fala do deputado Sóstenes, Raquel, o pessoal ainda na bronca com o Alexandre Padilha, né, com o ministro das Relações Institucionais e com o não cumprimento de alguns acordos que teriam sido fechados com partidos, né, inclusive da oposição. Não é só com Padilha, né? Ele se refere ali diretamente ao José Guimarães, ele está falando do governo como um todo. O que eles estão cobrando, e a gente vê também pelos relatos dos colegas que estão acompanhando ali em loco, né, no Salão Verde, toda essa negociação, é que os parlamentares estão cobrando emendas que foram prometidas pelo governo para votar ainda o pacote de ajuste fiscal do ano passado, né, do final ali de 2024, e que teria tido um acerto com a ministra Gleisi e com os presidentes da Câmara, do Senado e com os líderes, de que o governo vai destravar os pagamentos dessas emendas que ficaram para trás de 2024, que foram paralisadas pelas decisões do ministro Flávio Dino, e então começar a pagar as emendas de 2025 a partir da votação desse orçamento. Mas, assim, fato é, Diego, que os parlamentares estão votando o orçamento de 2025 porque eles querem receber as emendas de 2025. Eu já tinha ouvido de algumas fontes que não ia ser tão difícil passar esse orçamento neste momento, porque também era interesse dos parlamentares começar a liberar essas emendas, né? Eles também ficam sujeitos àquela regra de que você tem que ir liberando só o dinheirinho daquele mês. Então, que o governo não ia ter tanta dificuldade.
Eu só acho muito triste você ver o Brasil reduzido a isso daí, né? Você aprova o orçamento porque tem que liberar a emenda XYZ, e aí teve um acordo para votar o ajuste fiscal, libera X de emenda. Tem outro acordo para votar o orçamento, libera mais Y de emenda. Parece que ninguém está preocupado com o mérito de nada, né? Coach, e você, como é que vê isso? Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que acompanha bem isso. Não é um problema também do Supremo? O não pagamento de emendas não foi uma decisão do Executivo, do governo federal. Foi o ministro Flávio Dino que suspendeu, porque havia muito trambique, muita corrupção, né, nessas emendas parlamentares, né? E tem mais de 60 deputados sendo investigados. Quando é que nós vamos sair desse nó? Porque aí toda vez tem chantagem. Cada votação, como agora essa do orçamento, eles querem mais, cada vez eles querem mais, e ameaçam obstruir, jogar tudo para cima. Como é que a gente sai desse impasse? Reforma política, né, coach? Assim, não tem mais como sair se não for através de uma reforma política mais ampla, porque o que se criou foi o seguinte: você tem... os deputados não precisam mais discutir com o ministro, pedir dinheiro, nada disso, né? Você não tem mais, o executivo não tem mais esse comando. O que existe existe uma captura de uma parte do orçamento via emendas, e nem se identifica mais uma parte dessas emendas, porque toda hora o orçamento secreto muda de nome. Como dá problema com uma parte dessas emendas, e não é nem só a questão da Polícia Federal está investigando, a sociedade começou a cobrar. Então, a sociedade, as organizações não governamentais começaram a bater na porta do Supremo Tribunal Federal e falar: olha, não está sendo cumprido o que foi decidido, o orçamento secreto não acabou. E aí o ministro Flávio Dino vai lá e trava. E aí o Legislativo tem a sensação de que o Judiciário está trabalhando junto com o Executivo nessa coisa do estica e puxa, né? Porque como é o que o Sóstenes estava falando ali, o líder do PL, que é a oposição, como essas emendas são, muitas vezes elas são obrigatórias, o governo tem obrigação de pagar, ele não paga porque o Judiciário determina. E aí qual é a bronca do Congresso? Eles acham que o Executivo e o Judiciário estão agindo em conluio, porque o ministro Flávio Dino já foi ministro do Lula. E aí vira essa confusão. Assim, não tem como sair do lugar se não for através de uma reforma política mais ampla, porque o Judiciário vai lá em cima do orçamento secreto, proíbe as emendas. Aí o Legislativo muda as regras, muitas vezes com o aval do próprio Executivo, que acaba chantageado, porque precisa passar esse ou aquele pacote. A gente viu isso no ajuste fiscal, né? O próprio governo dando aval para determinadas manobras, porque precisa passar determinada medida. Então, fica um enxuga-gelo aí. Você realmente só melhora a situação se for feita uma reforma política e se você eleger um parlamento melhor. Verdade. Perfeito, gente. Estou aqui, estava dando uma escutada também no que diz o senador Davi Alcolumbre. Ele está assumindo um compromisso agora de também se responsabilizar, né, para cumprir o que pediu o Sóstenes, que é o cumprimento daquilo que foi acordado, né? A gente pode até ouvir agora um trecho ao vivo. Dos atores envolvidos do Estado brasileiro no cumprimento de uma lei em vigor. Nós não podemos ter um parlamentar, independente do seu voto, que receba a liberação dos recursos, e outro do lado que não receba porque votou contrário este ou aquele governo. Isso é uma forma de proteger a independência e a autonomia do parlamento brasileiro. E eu vivenciei um tempo aqui onde as liberações de recursos das emendas não impositivas eram definidas conforme cada votação no parlamento brasileiro. Essa fala da altura da cadeira de presidente do Congresso é apenas para estabelecer ou restabelecer a independência e a harmonia entre os poderes constituídos. Dar a autonomia dos parlamentares terem a liberação dos seus recursos, independente da votação no painel, é sinal de respeito à autonomia
de cada deputado, de cada deputada, de cada senador e de cada senadora que legitimamente está aqui pelo voto do povo brasileiro. Conte comigo para defender essas prerrogativas estabelecidas na lei. Concedo a palavra ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Vamos seguir acompanhando e se tiver o resultado da votação, a gente volta a falar aqui nessa edição sobre a votação do orçamento